Tiago, capítulo 2, a partir do verso de número 14. Para que você entenda essa mensagem, é preciso que eu te dê um pouco de contexto. Então você vai ter que acompanhar e prestar bastante atenção para você entender e chegar nesse ponto. O ponto central da nossa mensagem é Tiago capítulo 2, verso 18. Mas antes disso, nós vamos falar sobre uma série de outras coisas, para que você possa entender o que Tiago está querendo dizer, amém? Então vamos lá, a Bíblia diz assim: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano, algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Pode continuar. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber as homens vão, que a fé sem as obras é estéril. Próximo. Porventura não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi... Diga mais forte: a fé foi... Próximo. E se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão a Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Pode continuar. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. E de igual modo não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha que texto forte: a fé sem obras é morta. Mas eu gostaria que você abrisse junto comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Vai lá junto comigo, Romanos capítulo 3. A Bíblia é linda, maravilhosa e perfeita. Você pode dizer amém? A Bíblia nunca se contradiz. Você pode dizer amém? A Bíblia vai se completar. Se você não entender, fique tranquilo. Quando você estiver lendo no seu dia a dia e passar por um texto onde você não compreendeu, ou achou que ele está em conflito com outra parte da Bíblia, fique tranquilo, porque a Bíblia explica a Bíblia. Você pode dizer amém? A Bíblia vai ter uma explicação para aquilo que ela está falando. E olha que engraçado, Paulo no capítulo 3 de Romanos, diz assim, no capítulo 3, a partir do verso de número 20: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque a lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Olha que coisa engraçada. Tiago diz no capítulo 2, a fé justifica o homem.
Romanos capítulo 3, Tiago diz, as obras justificam o homem. Paulo no capítulo 3 de Romanos diz o quê? Mediante a fé, o homem é justificado e não por obras. Peraí, então não dá para entender. Paulo e Tiago estão em conflito? Não. O que acontece aí é o complemento de um para com o outro. Nas minhas anotações, irmão, para eu conseguir pregar essa mensagem, eu fiz um quadrinho, não sei se a câmera consegue dar um zoom aqui para pegar. O máximo que você conseguir, isso. Olha só, eu fiz uma divisão. No meio da folha está escrito salvação, diga comigo, salvação. A justificação que Paulo diz é a justificação mediante a fé, no sentido da crença em Jesus Cristo para a salvação. O que Tiago está dizendo é que a justificação é necessária para que haja o quê? A confirmação da salvação daquela pessoa. Em outras palavras, Paulo está dizendo, para que você seja justificado diante do Senhor, é necessário que você tenha fé em Cristo Jesus. E não existe obras no mundo que você possa fazer, que vá garantir a sua salvação, além da fé em Cristo. A Bíblia diz que se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, você está salvo. Ou seja, você foi justificado. Você pode dizer amém? O que acontece com a pessoa que levanta a mão, quando a gente pergunta, quem aqui quer aceitar Jesus hoje? A pessoa levanta a mão. Você quer entregar a sua vida para Cristo? Sim. Você quer fazer um compromisso com Ele para sempre? Sim. Você está arrependido dos seus pecados? Sim. Você quer começar uma vida nova com Ele? Sim. O que acontece com ela? Ela é justificada pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Pastor, então não estou entendendo. Como assim? Olha como é que é incrível, irmão. Paulo diz que a justificação, ela acontece primeiro para que você seja limpo dos seus pecados, mediante o sacrifício perfeito que houve em Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele foi preparado antes da fundação do mundo, como cordeiro perfeito, puro, imaculado, para que fosse entregue por nós, para Deus, para que houvesse a redenção do mundo. Você precisa crer nisso, porque é isso que te aproxima de Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, então é necessário você crer nisso. A justificação que Paulo fala é justamente essa. Você é justificado do seu pecado, e por isso é necessário agora que você viva uma nova justificação, que é mediante as obras. Olha que incrível o que a Bíblia diz. A Bíblia fala no texto de Romanos capítulo 6, você não precisa abrir, você pode só acompanhar comigo. Diz assim, Romanos 6, verso 15 diante. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desce o mesmo a quem obedecesse por servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viesse a obedecer de coração a forma da doutrina a que fosse entregue. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade assim oferecerei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. O que Paulo está dizendo? Vocês, quando são justificados, há uma mudança, há uma transição em quem vocês são. Um dia vocês foram entregues ao pecado, porque o homem, lá no começo de tudo, pecou. E por isso a Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. E porque todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus, todos nós éramos escravos do pecado. E o que a Bíblia está falando? Que antes, pastor Marcos, porque eu era escravo do pecado, tudo o que eu fazia era obra da carne. Se eu não sou um homem espiritual, eu sou um homem carnal. E se eu sou um homem carnal que não é vivificado pelo Espírito, eu estou morto nos meus delitos e pecados. Quem está morto não pode produzir obras vivas. Necessariamente,
produzirá segundo a sua espécie, reproduzirá segundo aquilo que ele é, que é uma pessoa morta. Uma pessoa morta produzirá obras da carne, que foi o que o pastor Casey pregou hoje de manhã. E se você não está vindo domingo de manhã, você está perdendo uma aula tremenda do que é batalha espiritual. E você pode assistir na internet para você acompanhar. Não adianta você esperar atitudes vivas de pessoas mortas, porque você não vai conseguir reproduzir aquilo que você não é. Você só vai conseguir viver uma vida no Espírito se você for um homem espiritual. Ou seja, não podemos esperar de homens e mulheres que não foram justificados mediante o sangue de Cristo para a salvação, obras boas, obras vivas. Mas o contrário também é verdadeiro. Nós devemos e precisamos esperar das pessoas que foram salvas em Cristo Jesus, obras vivas. Obras não segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Paulo está dizendo, em Gênesis capítulo 15, quando Abraão crê em Jesus Cristo no sentido, crê em Deus, e a Bíblia diz em Gênesis capítulo 15, Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. Gênesis capítulo 22, no entanto, Tiago diz que foi aí que ele foi justificado. Por quê? Na primeira, ele é justificado perante Deus. Na segunda, ele dá a demonstração do que significou essa justificação. Vou explicar melhor para você. Abraão disse para o Senhor, eu creio em ti, Deus. Deus disse para Abraão, Abraão, isso é maravilhoso, eu te considero meu amigo. Eu te digo hoje, você creu em mim, e eu estou lhe imputando isso por justiça. Quem é o único que pode imputar justiça ao homem? Deus, porque não há nenhum justo sequer, a não ser o nosso Deus. Então Deus disse para Abraão, Abraão, eu digo para você hoje, você é um homem justo, e isso, a sua fé em mim, lhe imputou justiça. Mas no texto de Gênesis capítulo 22, Deus diz para Abraão, Abraão, sobe o monte agora, com o teu único filho, e sacrifica ele para mim. Quando Abraão sobe o monte, deita Isaac, o que acontece? Um anjo do Senhor o impede de imolar Isaac. O que ele fala? Eu sei que agora você teme o Senhor. Eu sei que agora você me ama. No capítulo 15, Abraão não já amava? Abraão não já tinha sido imputado como justiça a fé dele em Cristo Jesus? Sim. Mas no capítulo 22, ele teve a oportunidade de demonstrar isso. Por que eu estou falando isso tudo, irmão? Porque é necessário, na vida do crente, existir a compatibilidade, a coerência entre o que se fala e o que se faz. Tiago está dizendo que a gente não pode dizer que nós somos crentes se nós não tivermos obras. Não adianta eu chegar nessa igreja e dizer assim, eu sou crente, aleluia, Deus é fiel, Deus é poderoso, glória ao Senhor Jesus. E lá fora, eu agi como um homem carnal. A Bíblia diz que eu sou como um homem que se olha no espelho e logo quando sai esquece a visão que ele teve. Porque eu escuto, mas eu não pratico. A Bíblia diz que existem pessoas que o adoram só com os lábios, mas o seu coração está longe dele. A Bíblia adverte em Mateus capítulo 23, considerando os 7 ais, ou até mesmo 8, se um verso foi inserido, que aparece em muitos manuscritos, no capítulo 23, Jesus Cristo diz 7 vezes, ai de vós, fariseus e escribas, ai de vós, doutores da lei, porque vocês fazem para serem vistos, vocês não fazem por amor, vocês não fazem porque vocês entenderam, vocês não fazem porque vocês têm a intenção correta, vocês fazem para mostrar para os outros, vocês fazem para se aparecer, vocês buscam os primeiros lugares na sinagoga, vocês gritam mais alto do que todos, mas vocês abusam das viúvas e dos órfãos, vocês negligenciam o meu chamado, a minha palavra, vocês têm que fazer isso e aquilo. Irmão, diz para mim hoje, em nome de Jesus, se você não conhece nenhum crente que vive uma fé sem obras, fala aí.
Todos nós, infelizmente, conhecemos um irmão que diz que tenha fé em Cristo, mas vive uma vida extremamente incompatível com essa afirmação. Querido, se você diz para sua esposa, eu tenho um compromisso contigo, mas a primeira mulher que passa por você, você cobiça ela, você olha de cima da cabeça até a planta dos pés, imagina zilhões de coisas, isso é compatível com o que você falou para sua esposa? Irmãos, sim ou não? Não! É compatível com o comportamento do crente não dizimar, irmão? É compatível com o comportamento de um crente xingar, tratar mal a sua esposa? Estou falando de coisas básicas, mas o mais básico que tem. A Bíblia diz que nós precisamos ter fé, mas não é qualquer fé. Diga comigo, eu preciso ter fé, mas não qualquer tipo de fé. Não é incrível que quando Jesus Cristo chama os discípulos, Ele diz, segue-me, só isso, só segue-me. Ele não dá um plano de negócio, Ele não dá ali o cronograma futuro, olha, de tal dia nós vamos estar em tal lugar, daqui tanto tempo nós vamos fazer tal coisa, em tantos tempos nós vamos ter tantas multidões, tantas pessoas nos seguindo, olha só, em tanto tempo vocês serão conhecidos por onde vocês passarem, o meu plano é que vocês um dia sejam mortos no meu nome, vocês serão perseguidos. Jesus fala isso? Ele simplesmente diz, segue-me. E aqueles homens têm que exercer uma coisa chamada fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, olha o que Tiago diz. Vocês creem em Deus? Vou fazer essa pergunta para a igreja. Vocês creem em Deus, igreja? Ou sim, eu não considero essa resposta na empolgação que a gente deu. A gente crê de verdade. Aí sabe o que Tiago fala? Muito bem. Até Satanás e seus demônios creem e tremem. Creem e tremem. Primeira qualidade da fé que vai produzir obras é uma fé que não simplesmente crê da boca para fora. A fé que vai produzir obras, irmão, ela necessariamente terá que ser acompanhada do temor do Senhor. Você não superará o seu inimigo, o inimigo da vossa alma, o nosso inimigo, se você apenas crer em Jesus Cristo, porque crer Ele também crê. Você não superará o inimigo da nossa alma, aquele que ruge ao nosso derredor, se você apenas crer e tremer ao Senhor. Crer e tremer quando fala o nome do Senhor. Olha o que a Bíblia está falando. O básico, irmão, o simples, é crer e temer o Senhor. Pastor, eu creio. Nossa, que bom, amado. Qual o próximo passo? Eu temo o Senhor. Teme, irmão? Vamos avaliar se você teme o Senhor, irmão? Porque a mensagem é prática. Quem pode dizer amém? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor significa que nós teremos respeito por aquilo que Ele fala, por aquilo que Ele diz, por aquilo que Ele nos manda. Aquele que teme o Senhor cumpre os seus mandamentos. Aquele que teme o Senhor conhece o Senhor e por isso sabe o que Ele quer. E quando Ele diz o que Ele quer, não o desobedece, mas permanece na sua palavra. Quem teme ao Senhor não tem coragem de pecar contra Ele. Quem aqui pode dizer com honestidade que tem faltado temor do Senhor na nossa nação? As pessoas têm coragem demais para fazer o que é errado, irmão. Hoje em dia o que é errado é proclamado. Não é mais feito às escuras, não é mais feito só às escondidas. Hoje em dia é proclamado. Hoje em dia é declarado, hoje em dia é na clara. Eu estou fazendo e eu não estou nem aí. Você vai fazer o que a respeito? E aí?
Você tem o que com isso? Você está percebendo que cada dia que passa, parece que o temor das pessoas diminui? Antigamente você tinha medo de roubar R$1. Hoje os homens roubam 1 milhão, 1 bilhão, e se apresentam, não, eu roubei 1 bilhão, que 1 bilhão, estava ali à disposição, 1 bilhão. Antigamente, irmão, as pessoas chegavam para confessar pecado. Pastor, eu menti, pastor. Eu quero confessar que eu menti, pastor, eu pequei contra o Senhor. Hoje em dia, você pega o irmão na mentira. Ô, pastor, eu menti mesmo, ó. Acontece, pastor, foi sem querer, está tudo bem. As pessoas estão começando a perder o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria que conferiu a Salomão a grandeza de resolver todas as coisas e ganhar todas as outras coisas que nós tanto desejamos, que nós tanto queremos, nós estamos deixando se esvair dia após dia. Cada decisão que a gente toma com a nossa fé morta, inoperante, inativa, que não produz obras vivas, que não é respaldada pelo temor ao Senhor. É impressionante, irmãos, como muitas vezes nós não estamos fazendo aquilo que Satanás faz: tremer diante do nome do Senhor. Deus está vendo, não impacta tanto quanto impactava antes. Jesus vai voltar. Eu cresci vendo isso em outdoor, irmão. Onde é que está isso hoje? Jesus vai voltar. Isso faz o que com você hoje? E se ele voltasse hoje e perguntasse: mostra-me as tuas mãos, o que é que você mostraria para ele? Ah, Jesus, eu achei que eu tinha mais um mês. Porque mês que vem era o mês que eu ia me mudar. Era o mês que eu ia ser transformado. Era o mês que eu ia mudar de atitude. Era o mês que eu ia fazer uma viagem missionária. Era o mês que eu ia fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Era o mês que eu ia começar a acreditar na Tua palavra. Era o mês que eu ia começar a dizimar. Era o mês que eu ia parar de fazer aquilo. Era o mês que eu ia falar do Evangelho para aquela pessoa. Era o mês que eu ia pregar do Senhor. Era o mês que eu ia deixar de fazer aquele pecado. Era o mês, era o mês, era o mês, era o mês, era o mês. Irmão, nós não tememos tanto quanto antes. A Bíblia diz: você não pode falar para o outro, eu vou lá naquele lugar, sem falar, se Deus quiser. Vamos almoçar na minha casa amanhã? Se Deus quiser. Eu acho engraçado, para não dizer trágico, que Satanás se apresenta diariamente ao Deus dessa terra, ao Senhor dos senhores. Misturado com as criaturas celestiais, ele vai diante do Senhor. E tem crente que passa mês sem orar. E tem crente que passa dias sem ler a palavra. E tem crente que grita alto, mas é um grito vazio. Irmão, se a quantidade de crente que existe no Brasil fosse crentes operantes, com a fé operante, onde ele estava hoje? Eu não estou falando para vocês não, irmão, estou falando para mim também. A nossa fé tem que ser regada com obras. Qual é o resultado de você crer em Deus, irmão? Qual é o resultado que você tem hoje de estar nessa igreja, domingo após domingo? Pastor Marcos falou: levanta aqui agora. Quem hoje não prosperou, depois de ter dado dízimo no começo da sua vida? Isso é obra, irmão. No meio de uma crise dessa, você tem a coragem de continuar sendo fiel, porque você acredita mais na palavra do que no seu diagnóstico, no seu extrato bancário. Numa época onde os casamentos não duram mais de 1 ano, você permanece casado. Isso é obra. Num tempo onde as pessoas não têm mais respeito por pais e mães, você honra seu pai e sua mãe. Isso é obra. Eu quero te dizer uma coisa: se nós não tivermos a nossa fé operante,
Como nós vamos nos diferenciar daqueles que não são daqui? Irmão, eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, verso 25: Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Olha o que Jesus está falando. Eu criei no plano do meu Pai, eu criei no plano da salvação, eu criei no plano perfeito, eu criei que Deus tem o controle de todas as coisas. Por isso eu vim aqui, encarnei como homem, passei por tudo que vocês estão passando, venci para dizer: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então eu estou dizendo para vocês, não é da boca para fora que eu estou crendo no meu Pai. Eu só faço aquilo que Ele diz que eu tenho que fazer. Eu só vou aonde Ele manda eu ir. Eu só tenho aquilo que Ele manda eu ter. Eu só falo aquilo que Ele manda, que ele manda eu falar. A minha fé, ela não é morta. A minha fé, ela é regada em obras. A Bíblia diz que João estava preso e ele fica ouvindo os rumores de que Jesus Cristo tinha chegado. E ele manda perguntar: és tu mesmo aqueles que estávamos esperando? És tu mesmo Cristo? O que Jesus diz para ele? Vai lá e conta o que eu estou fazendo. Diga para ele que os cegos veem. Digam para ele que os coxos andam. Diga para ele que as pessoas estão sendo curadas. Diga para ele que o Espírito Santo está aqui. Diga para ele que as obras estão acontecendo. Nós não podemos ficar presos na primeira parte do nosso evangelho. Viver a justificação mediante o sacrifício de Jesus. Quero falar isso com muito temor e tremor. É o começo. Jesus morreu, não foi para você viver a vida que você quer, irmão. Jesus morreu para você entregar a sua vida para Ele. Jesus não morreu para você poder tomar conta do seu próprio nariz e fazer aquilo que dá na sua telha, com todo respeito e amor. Jesus morreu para que você tivesse a oportunidade de se entregar a Ele e dizer: eu escolho você. Jesus não morreu para eu ter o carro que eu quiser. Jesus não morreu para eu fazer o que eu quiser da minha vida. Jesus morreu para que o plano que Deus tem para mim pudesse ser executado. Mas eu vejo muitos crentes, irmão, vivendo parte do plano, porque estão presos na primeira parte dessa folha. Chegaram na salvação e disseram: isso basta, meu ticket para o céu está comprado. Mas eu quero te dizer uma coisa, amado: o ramo que não dá fruto, o Pai, o dono de tudo, vem e corta e lança fora. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não pode viver na prática do pecado. Quem está me acompanhando hoje? Olha só, pastor, como assim? Deus vai me tirar? Irmão, a Bíblia está dizendo que é algo muito mais profundo. A Bíblia está dizendo que aquele que nasceu de novo não vive mais na prática do pecado. Ou seja, se você diz que aceitou Jesus e a sua vida continua a mesma, talvez você tenha que questionar a sua aceitação. Talvez você tenha que questionar aquilo que você disse da boca para fora. Talvez você tenha que questionar se você realmente aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque se você aceitou Ele como seu Senhor e único Salvador, quer dizer que a sua vida não é mais sua, mas agora você morre para o mundo e vive para Cristo Jesus. A sua vida não é mais sua, mas Cristo vive em você. É Cristo em nós a esperança da glória, não é nós em Cristo, não é nós quando nós quisermos em Cristo, não é nós quando nós acharmos que dá em Cristo, não é nós quando nós acordarmos com vontade em Cristo, não é nós quando nossa, hoje é dia de Cristo, não, é Cristo em nós a esperança da glória. A Bíblia diz de uma fé operante que produz mudança.
você não pode dizer que crê e continuar vivendo a mesma vida. Você não pode dizer, eu acredito em Jesus Cristo, e não orar por ninguém. Você não pode dizer que crê, eu acredito em Jesus Cristo, e todas as vezes que você passa por uma prova, você pensa que Ele não existe, você desiste, você abandona, porque a Bíblia vai te chamar de homem de ânimo dobre, que não vai amontoar nada na vida, porque Deus não pode confiar bens ou bênçãos a um homem que um dia está bem, outro dia está mal, um dia está fervendo, outro dia está frio, porque a Bíblia diz que ele vai perder tudo. Eu estou pregando hoje aqui, irmão, se você quiser ouvir. Um homem que um dia está bem, outro dia está mal, um dia está crendo, outro dia não está crendo, um dia ele quer, outro dia ele não quer, Deus não pode entregar nada na mão dele. Porque se Deus te entregar no dia que você está crendo, no dia seguinte você não vai crer, você vai botar tudo a perder. A Bíblia diz que ele é como a onda do mar. Ele vem e vai, ele vem e vai. Você nunca vai dizer onde ele está, porque você não sabe que horas ele vem, que horas ele vai. Você não sabe se ele quer ficar ali, se ele não quer. Ele é indeciso. A fé não é feita de indecisão, a fé é feita de certeza. Diga comigo, a fé precisa ter certeza. Irmão, como é que as pessoas podem carregar o nome de cristão? Isso não significa mais nada. Ô irmão, me dá uma tristeza tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, quando eu vejo um artista, por qualquer que seja a razão, sei lá, fazendo coisas horrendas, terríveis, nada condizentes com o Evangelho, e proclamando, não, eu sou crente, eu posei nua, mas eu sou crente, não, eu troquei de sexo, mas eu sou crente. Irmão, até o diabo é crente, mas isso tem que doer no nosso coração, porque tem claro que tem crente que não está vivendo o verdadeiro evangelho, porque senão essa pessoa não podia dizer que ela é crente. William, vem cá rapidinho, vai ficar aqui. O William é o padrão do crente. Aí eu vejo o William todo dia no trabalho, eu vejo que ele não rouba, eu vejo que ele não chega atrasado, eu vejo que ele respeita o chefe mesmo que ele discorde, eu vejo que ele honra a autoridade, eu vejo que ele é fiel à esposa dele, eu vejo que ele tem um padrão de comportamento diferente de todos os outros. E ele diz, eu sou crente. Irmão, para eu dizer que eu sou crente do lado dele, eu vou ter que pensar duas vezes, porque eu vou medir o padrão dele com o meu, e eu vou ver que tem alguma coisa que está em disparidade. Sim ou não? Ele vai elevar o padrão. Crente vai ganhar outro tipo de sentido. Pode sentar, obrigado. Paulo diz a Timóteo, torna-te pessoalmente padrão dos fiéis, quanto mais dos infiéis. Na sua repartição, irmão, as pessoas pensam duas vezes antes de falar que é crente, porque você está ali dentro. Se eu falar que eu sou crente, ele vai saber que eu estou mentindo, porque eu não vivo nada parecido com ele. Ou elas olham para você e dizem, não, eu posso falar que eu sou crente, porque eu vivo igualzinho a ele. Os discípulos de Cristo tinham que aceitar cegamente o convite que ele fez. Confiar apenas na palavra de um homem que os encontrou e disse, segue-me. Segue-me. E eles faziam o que, irmão? Largava tudo e seguia Jesus. Ô, irmão, tem gente aqui que não consegue chamar o outro para lanchar pagando, que o irmão não vai. O que Jesus tinha que quando ele falava as pessoas vinham? Irmão, o que Jesus tinha que quando ele falava segue-me, um cara casado igual Pedro, que tinha uma profissão, podia não ser uma profissão de fama, de renome, de glória, mas tinha, largava tudo sem olhar para trás e seguia ele.
o que os discípulos de Jesus viam nele que os fazia largar 100%, sem perguntar: ô Jesus, mas e aí? Minha família vai comer o quê? Jesus, mês que vem tem conta para pagar, eu vou fazer o quê? Jesus, quanto tempo vai levar essa missão aí? Para eu me tornar esse pescador de homens aí, vai rolar o quê? Qual é o programa? Qual é o cronograma? Quem vai pregar? É só o senhor que vai pregar? Tem nenhum palestrante extra? Só o senhor? Só você que vai pregar? Não é possível. Não. Só você vai pregar os 3 anos? Quanto vai custar essa caminhada? Irmão, o que Jesus tinha que fazia os homens largarem tudo para seguir Ele? O que Jesus tinha que as multidões, não importa de onde viessem, chegavam e encontravam Ele? O que Jesus fazia? O que Jesus fazia, Lloyds? Para mais de 20 mil pessoas, num tempo onde não tinha mídia social, onde não tinha Twitter, onde não tinha microfone, largarem tudo que estavam fazendo e ir atrás dele aonde ele estivesse. O que Jesus tinha? Um relacionamento real com o Pai. A Bíblia diz em Mateus que ele falava como quem tem autoridade. Diga comigo, ele falava como quem tem autoridade. Quando Jesus dizia, siga-me, o convite dele vinha cheio, respaldado de tanta autoridade, que os homens não tinham nenhum medo de largar tudo e seguir a Ele. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus não falava de si mesmo. Jesus falava tudo aquilo que o Pai falava para Ele falar. Jesus vivia uma vida de obediência real, 100% pura, unilateral com o Pai. Não era Jesus, Deus, vamos negociar. Um dia eu faço o que o Senhor quer, no outro dia o Senhor abre uma portinha para fazer o que eu quero. Não. O que o Senhor quer que eu faça? Quando ele chegava, as pessoas reconheciam a autoridade que Deus conferia a ele e seguiam e faziam tudo aquilo que ele mandava. Por que é, irmão, que muitas vezes a gente fala e as coisas não acontecem? A Bíblia diz, pastor, que a oração do justo pode muito em seus. A Bíblia diz que todos que chegavam a Jesus Cristo eram curados. A Bíblia diz que ele nunca, nenhuma das suas palavras caiu por terra. Tudo o que ele falou aconteceu, irmão. Por quê? Porque as obras que ele produziu não era para a glória própria. Vou repetir. Jesus vivia com um único objetivo: glorificar o nome de Deus. O discípulo perguntou: Pai, Jesus, quando nós vamos ver o Pai? Ele falou: você não está me vendo aqui? Aquele que vê o Filho vê o Pai. Eu sou tão parecido com Ele, que eu tenho coragem de usar a autoridade dEle para fazer as coisas aqui. Ele orou um dia dizendo assim: eu estou orando em voz alta, para que o teu nome possa ser glorificado, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Por que é que muitas vezes a gente não ora? Porque quando a gente ora, muitas vezes a gente não vê resultado. Por que é que quando a gente ora, muitas vezes a gente não vê resultado? Porque a gente realmente não acredita. Porque a gente realmente não acredita, porque realmente a gente não conhece. Porque a gente realmente não conhece, porque a gente não gasta tempo com Ele. Porque a gente não gasta tempo com Ele, porque a gente prefere acreditar em outras coisas. Faz sentido, irmão? Irmão, quem está comigo aqui hoje? Faz sentido o que eu estou falando? Se a gente amasse e conhecesse o Senhor como Jesus conhecia, será que nós teríamos medo de orar pelos outros? Se nós conhecêssemos o Pai como Jesus conhecia, será que nós erraríamos o caminho? Quem acredita que Deus fala? Não. Quem tem fé que Deus ainda fala? Qual foi a última vez que você ouviu Ele?
Qual foi a última vez que você obedeceu a ordem que Ele te deu? Tem gente esperando receber a ordem para pregar para 3.000 pessoas, mas não quer obedecer o siga-me. Tem gente que quer ser Pedro no Pentecostes, mas não quer ser Pedro quando abandona as redes. Tem gente que quer ser Pedro quando ele se torna coluna da igreja, mas não quer ser Pedro quando ele diz: está repreendido Satanás na tua vida. Tem gente que quer ser Pedro quando Pedro alcança a estatura que ele alcançou, mas não quer ser repreendido, ensinado, admoestado, passar pelo que Pedro passou para chegar onde ele chegou. Irmão, eu não preciso perguntar se você quer ter uma fé com obras, porque eu sei que você quer. A questão não é essa, a questão é: você está disposto a passar pelo processo de ter uma fé morta para ter uma fé operante? Olha que coisa incrível. A Bíblia diz que a fé morta significa destituída de poder. A tradução original significa destituída de poder, inativa, inoperante. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus Cristo, o Espírito de Deus desce sobre nós. E a Bíblia diz: deu-lhes o poder de serem chamados, diga como quem crê, filhos de Deus. Todo filho de Deus tem poder. Diga comigo, todo filho de Deus tem poder. O que significa isso? Que somos nós que deixamos a fé morrer. Quando a gente começa, Pai, Deus vem dar uma fé viva, uma fé operante, uma fé com poder, uma fé ativa. É o que você faz com ela a partir daí que vai determinar se ela continua viva e operante ou se ela se torna inativa e sem poder. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. A fé que você tem é resultado direto da vida que você vive. Por que a gente ora menos do que a gente trabalha, irmão? Por que a gente trabalha muito mais do que a gente ora? Porque muitas vezes a gente quer muito mais no trabalho do que na oração. A gente lê a Bíblia como se fosse contos, como se fosse apenas histórias motivacionais, histórias para que a gente não desista, histórias para que a gente possa manter nosso coração em Deus, nossa esperança em Deus. Mas não, a Bíblia está escrita para me dizer que eu posso viver mais do que aquilo. Porque o meu Jesus disse que eu faria obras maiores do que aquele fez. Hoje no almoço, o pastor Keis estava dizendo, irmão, estava dizendo para nós, pastores, se tudo que Jesus fez na terra estivesse escrito, não haveria livros suficientes que pudessem conter o que Ele fez. Sim ou não? E Ele disse que você faria mais do que Ele fez, irmão. Ele disse que você pode. Ele disse que você tem o Espírito Santo. Ele disse que o Espírito Santo te guiaria a toda a verdade. O Espírito Santo te ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo te lembraria tudo aquilo que foi ensinado por Ele. A Bíblia diz que Ele nos diria, este é o caminho, andai por Ele. Meu filho tem 2 anos e 9 meses. 2 e 11. Vai fazer agora, dia 28 de junho. 2 e 11. Você vai ver ele subir aquela escada ali, irmão, e pular, sem preocupação alguma. Porque ele não duvida um segundo da capacidade dele. Ele vai subir, chegar lá em cima e fazer o quê? Por quê? Porque ele não consegue medir o risco que ele está vivendo, sim ou não? Ele não consegue medir as consequências que ele está sendo exposto. Ele não tem noção ainda de que as atitudes dele podem ter consequências negativas. Quando a gente cresce, a vida trata de nos ensinar que nossas atitudes podem ter consequências negativas, sim ou não? Mas muitas vezes a gente começa a ser regido pelas circunstâncias ao invés de ser regido pela palavra. E os nossos traumas são maiores do que a nossa fé. Eu orei uma vez e não deu certo, então eu não oro nunca mais, porque isso não é para mim. O pastor disse que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, mas isso é para os outros, para mim não.
A Bíblia diz que eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou, mas isso deve estar errado, porque na minha vida dá tudo errado, eu não sou ninguém, ninguém olha para mim, ninguém gosta de mim, eu sou um rejeitado. Na minha vida isso não é verdade. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está no poder, está na língua. Quem bem dela utiliza, comerá do seu fruto. No começo da mensagem eu disse para você que a salvação consiste entre você crer em Jesus Cristo, ser justificado dos seus pecados, ou seja, ser limpo dos seus pecados. Deus pega os seus pecados, não mediante as suas obras, não porque você merece, mas porque Jesus Cristo morreu por você. Ele te lava e Ele te coloca para viver uma vida nova. Aí você é salvo. Mediante a salvação, Tiago diz que você tem que produzir frutos, porque você está ligado a uma videira verdadeira que está viva e operante. Então, se você é um ramo da videira verdadeira, quer dizer que você precisa produzir frutos. E a Bíblia diz que Deus é glorificado quando nós produzimos muito fruto. Amém? Nesse caminho aí, muitas vezes a gente para de acreditar nisso. Tem coisa que a gente para de fazer porque a gente não viu a mão de Deus pesar sobre nós. Vou repetir. Tem coisa que a gente para, ou tem coisa que a gente começa a fazer porque a mão de Deus ainda não pesou sobre nós. Mas a Bíblia diz: não leve a longanimidade, ou seja, a capacidade estendida de Deus de esperar que você se arrependa, como uma sanção ou como uma liberação para você continuar fazendo o que você está fazendo. Em outras palavras, não é porque Deus não te matou ou não te arrebentou todo ainda que você pode continuar fazendo o que você está fazendo. Deus está te dando um tempo onde você pode se arrepender e começar a produzir frutos antes de você ser cortado e lançado fora. Eu não estou falando da minha boca, irmão, eu estou falando do que está escrito na Bíblia. Deus está te dando um tempo para você acordar, despertar para o seu chamado, despertar para quem Ele te fez, despertar para aquilo que Ele tem te falado. A Bíblia diz que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, lembra-te das profecias que você recebeu, porque essas serão a arma da tua guerra, da tua milícia. Ou seja, traz à memória aquilo que te traz esperança, porque você vai precisar disso nos dias maus. Nos dias maus será necessário você se lembrar do que eu te falei, para que você consiga persistir e vencer. Às vezes a gente diz que Deus está atrasado, e a esperança muito alongada se torna em frustração. A esperança demasiadamente alongada, ou seja, quando demora demais, às vezes isso se torna em frustração. Talvez você começou crendo que o teu marido ia ser salvo. Talvez você orou e fazem 10 anos que você está orando. E aí quando você me escuta dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos, você se pergunta se isso é verdade de verdade. Porque você ainda não viu na sua vida a completude daquela palavra. Mas eu quero dizer que Deus não está preso, ou que Ele necessita cumprir as coisas no nosso tempo. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, que quando nós somos provados na fé, isso produzirá esperança. E a esperança e a perseverança vão produzir um crente perfeito, um crente maduro. Deus está te fazendo esperar para fazer você amadurecer, querido. É meu filho de 3 anos que não consegue entender que daqui para o McDonald's eu levo um tempo. É meu filho de 3 anos que não consegue entender que as coisas demandam um processo. Mas eu, na minha idade, não posso questionar meu pai quando ele me diz: vamos ali jantar. Eu não fico perguntando para ele durante o caminho todo: pai, está chegando? Pai, está chegando? Eu quero ir agora, eu não aguento mais, eu quero comer agora. Eu sei
que existe um tempo, um espaço-tempo necessário para nós nos locomovermos do ponto A ao ponto B. E eu espero calado, ciente de que nós vamos chegar e eu vou ter a minha refeição. A mesma maturidade que eu desenvolvi como homem, nós temos que desenvolver como filhos de Deus. As coisas vão ter um processo onde a sua fé será trabalhada e amadurecida. Você não pode ter tudo que você quer quando você quer. Isso não é fé. Isso seria chamar Deus de servo. Isso seria trocar de posição com Ele. As coisas não podem acontecer sempre como você espera, porque senão você não precisaria de Deus, você precisaria apenas de um serviçal. A fé que produz obras é uma fé que entende que Deus está no controle. Diga comigo, a fé frutífera é uma fé madura. Eu não fico chateado com qualquer coisa que você me diz. Sabe por quê, irmão? Porque a minha identidade está formada e firmada em Cristo Jesus. Isso é maturidade na fé. Não é incrível que o Cristo andou aqui na terra e teve gente que não o reconheceu? Se Jesus Cristo não agradou a todos, quem dirá eu e você, irmão? Ter fé em Jesus não é ser perfeito aos olhos dos homens. Ter fé em Cristo Jesus é retornar dia após dia ao lugar da cruz e dizer: eu não posso sem o Senhor. Essa é a verdade que nós temos que entender essa noite. A fé viva, ela é uma fé que permanece em Jesus. Diga comigo, a fé tem que necessariamente permanecer em Jesus. Se você é criticado e fica chateado, irmão, é porque você está considerando que a obra foi sua. Sim ou não? Se eu fiz e você acha ruim, eu fico chateado. Agora, se Deus fez através de mim e você achou ruim, resolve com Ele. Eu não estou preocupado. Deus me deu uma experiência muito engraçada. Essa semana eu me deparei do lado de uma pessoa famosa. Me deparei do lado de uma pessoa que está na televisão. Que nessa semana realmente estava na televisão, dando entrevista, blá, blá, blá. E Deus me deu uma palavra profética para ele. Irmão, eu sou um homem que eu me considero um pouco corajoso. Eu me considero uma pessoa ousada. Mas eu te digo que eu tremi. Olha que bobeira, né? Eu tremi. Até o momento que Deus disse: é tua ou é minha palavra? A hora que eu respondi: é sua. Meu irmão, eu não estou nem aí. Se esse cara receber, se esse cara não receber, se esse cara gostar, se esse cara não gostar, se esse cara me ver futuramente e não falar comigo, o problema é de quem? De Deus. Virei, saí do meu lugar, fui até ele, falei assim: posso orar por você? Nem esperei ele responder, irmão. Botei a mão na barriga dele, comecei a orar por ele, falar um monte de coisa no ouvido dele. Soltei um bocado de palavra, um bocado de coisa, falei um bocado de coisa para ele. Quando eu terminei de orar, nem olhei na cara dele, virei e fui embora. Falei: meu Deus, nem para falar com ele, nem para orar, falar: rapaz, ó, que Deus te abençoe, essa palavra veio, nada. Terminei de orar, virei e fui embora. Falei: Deus, quer saber de uma coisa? O único que sai perdendo quando eu não entrego sou eu. Porque aquele cara ia receber aquela palavra, se eu falasse ou se eu não falasse. Se eu não falasse, Deus ia arranjar outro com coragem para ir lá falar. O único que ia sair perdendo naquela situação era eu. Que não ia ser usado por Ele, que não ia ter oportunidade de crescer na vida com Deus, que não ia ter oportunidade de descobrir que Deus pode falar através da minha vida, que não ia ter a oportunidade de entender que Deus pode usar mesmo a gente imperfeito. O único que sai perdendo quando nós recusamos o que Deus quer fazer, ou quando nós não temos fé suficiente, somos nós. Eu entreguei, saí,
aleluia, glória a Deus. Quando terminou, o cara veio me procurar. Falei, eita fé. Falei, Senhor, recebe. O cara olhou para mim e falou assim, olha, quero te agradecer pela palavra que você me deu. Aí nessa hora, irmão, você é testado. Porque você pode falar o quê? Ô, querido, muito obrigado, glória a Deus, amado. Foi certinho, não foi, irmão? Fala aí. Foi tudo que você precisava ouvir, não foi? Nossa, Deus, não é porque Deus me usa mesmo. Não é que Deus fala comigo assim, rapaz, às vezes, olha, é impressionante. Na hora eu só falei assim, glória a Deus. Não sou eu, não fui eu, não é para mim, não é por mim e não é para mim. Nessa noite Deus quer fazer a mesma coisa com você. Ele quer te dar experiências com Ele. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. De Gênesis capítulo 15 a Gênesis capítulo 22 levou 30 anos. Diga comigo, de Gênesis capítulo 15 a Gênesis capítulo 22 passaram-se 30 anos. Quanto tempo você está disposto a esperar para que as coisas na sua vida aconteçam? Feche os seus olhos, irmão. Eu quero te desafiar a colocar a sua fé em prática. Eu queria que cessasse todo tipo de movimento nessa igreja agora. Eu queria que cessasse todo tipo de conversa. Eu queria que você focasse agora 100% da sua atenção. Deus quer te dar uma experiência com Ele essa noite. Esse culto não vai acabar enquanto você não tiver essa experiência com Ele. Você pode dizer amém? Você vai crer sem duvidar no que eu vou falar agora. Você vai crer sem pensar nas possibilidades ou nas circunstâncias. Você vai crer sem pensar em você mesmo. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sou assim, eu não sou assado, eu não podia fazer isso. Escuta bem o que eu vou te falar. A fé, para ela ser exercida, ela tem que ser exigida, ela tem que ser demandada. Por quê? A fé é a certeza daquilo que se espera, mas ainda não se vê. A fé, ela é resultado de algo que você deseja, de algo que você ouviu. Você tem que crer, ou seja, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nessa noite eu não sei, querido, se Deus vai te pedir uma oferta que você nunca deu na sua vida. Nessa noite, querido, eu não sei se Deus vai te mandar entregar uma palavra para quem está do seu lado. Eu não sei se Deus vai mandar você sair do lugar e ir lá do outro lado da igreja e falar assim: olha, Deus mandou eu vir aqui te dizer isso. E mediante a fé que eu tenho nele, eu estou te entregando essa palavra. Eu não sei, amado, se Deus essa noite está te pedindo agora e está trazendo à sua memória algum parente seu que você vai ligar essa noite e vai testemunhar do evangelho para ele. Eu não sei se Deus está te trazendo agora à mente uma pessoa doente, que você teve várias vezes a oportunidade de orar por ela, mas ainda não orou. Mas hoje você vai orar. Eu não sei se Deus está te falando hoje para abrir mão de alguma coisa, para entregar Isaac. Mas eu sei que hoje você vai fazer isso em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você repita comigo essa frase e depois nós vamos fazer uma oração. Diga comigo: eu tenho fé em Ti, Jesus. Amém. Senhor, nós estamos aqui. Nós te damos a liberdade agora. Pede o que o Senhor quiser. Você pode dizer isso comigo? Pede o que o Senhor quiser. Fala para Ele, irmão, pede o que o Senhor quiser.
E escuta agora, faz silêncio, só escuta o que Ele quer falar para você. Se Deus te der uma palavra agora, vai e faça. Não espere um segundo, não espere amanhã, vai e faça. Vai e faça, vai e faça, vai e faça, vai e faça. Eu quero te encorajar agora na autoridade que é no nome de Jesus. Não é no seu nome, não é na sua força, é no nome de Jesus Cristo. É pela força do Espírito Santo. Vai e faça. Deus, nós nos entregamos ao Senhor. Nós nos entregamos ao Senhor. Se é um pecado que você precisa se arrepender, irmão, vem à frente e se arrependa. Se é um pecado que você precisa abrir mão e você quer abandonar as suas práticas, vem à frente e se arrependa. Eu quero que a igreja inteira feche os olhos. Não precisa nem cantar, só toca. E eu quero que você comece a orar agora. Eu tenho certeza do que Deus vai fazer aqui. Eu tenho certeza do que Deus vai fazer nesse lugar. Rompe agora, irmão. Rompe agora. Pela autoridade que é no nome de Jesus, rompe agora. Pela autoridade que é no nome de Jesus, rompe agora. Abre a tua boca. Chore manabacassure me anda. A fé em Jesus Cristo, ela é capaz de mover montanhas. Toda igreja feche seus olhos. Toda igreja feche seus olhos. Eu quero que levante a mão alguém que está sentindo alguma coisa agora. Você que está sentindo algo diferente, levanta a mão agora. Eu quero fazer uma oração por você. Deus está me dizendo agora que tem pessoas que estão começando a sentir, mas ainda não conseguem discernir que é o Espírito Santo. Eu quero hoje, levanta a tua mão, eu quero fazer uma oração por você. Aonde você está no teu lugar, levanta a tua mão. Vai emanar poder agora, irmão, para reativar a tua fé. Você que está com a tua mão levantada, escuta bem o que eu estou te dizendo. Deus diz para você essa noite: eu vou renovar a tua fé em mim. Eu vou renovar a tua fé em mim. Recebe agora o renovo do Senhor. Remanabacassuremianda. Soremanabacassuremianda. Rebacassuremanabacasuremianda. Deus me diz essa noite que deles foi extraído virtude. Jesus está nesse lugar e está dizendo: me extraíram virtude. Jesus está nesse lugar. Eu queria que parasse de tocar.